Olá, pessoal. Então, agora nós começamos a nossa aula em definitivo. Nós vamos entrar agora na parte de conteúdo do encontro de hoje. E hoje o nosso assunto é importante. Além de você poder ser exigido no seu exame da ordem, eu tenho certeza que o assunto que vamos tratar aqui hoje está pegando você ou está pegando sua família, parentes, amigos, namorados, e você, como um quintoanista, uma quintoanista, já tem condições de fazer a sua parte. Estamos diante de uma situação muito diferente na nossa vida cotidiana. E não basta que você permaneça na sua casa, que cada um faça a sua parte. Se pudermos doar algo mais para o nosso semelhante, isso vai nos tornar pessoas cada vez melhores. E o assunto que nós vamos tratar hoje já serve como uma base para que você, dentro dos seus conhecimentos, possa também auxiliar ao próximo. Tudo bem? Então, eu peço a atenção de vocês e a paciência para que eu coloque agora o nosso slide para que você possa acompanhar melhor a aula. É um minuto. Vamos aqui. Vou compartilhar com vocês. Tudo bem? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, contratos civis em tempo de isolamento social. Nossa, Érica, essa situação realmente está pegando. Sim, meus queridos, e é agora que a gente vai conseguir visualizar a situação e colocar a solução do problema para aqueles que nos procuram. Bem? Então, eu trouxe aqui para vocês que nós estamos vivendo em um momento sem precedentes na história de cada um de nós. Imagine você, quando se imaginava isolado na sua casa, muito sem poder trabalhar, muito sem poder namorar, sair da sua casa, dar a sua volta, não é verdade? Quantos de vocês imaginaram que estariam há um mês dentro de casa, dentro dessa situação? Isso porque, minha gente, no dia 17 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a pandemia do coronavírus. Ou seja, é um problema que não apenas os brasileiros estão enfrentando, mas o mundo está enfrentando. Estamos diante de uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E é lógico que essa pandemia, ela causou repercussões, inclusive jurídicas, no nosso cotidiano. E segundo o direito civil, estamos diante então de um fato jurídico, tá? Érica, mas isso de fato jurídico eu vi muito no começo da faculdade e não estou me recordando. O que é fato jurídico? Eu trouxe aqui para vocês uma definição muito tranquila do Pablo Stoszi, que eu tenho para mim que é um doutrinador muito moderno e que atende aos nossos anseios. Vamos relembrar então. Fato jurídico é todo acontecimento natural ou humano apto a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Então, pare e pensa. Será que a situação que estamos experimentando em decorrência do coronavírus trouxe alguma criação, modificação ou extinção diante de uma relação jurídica? Não é verdade? Você que fazia uma coisa, deixou de fazer em razão desse corona, né? Você nunca fez uma situação, mas a partir do corona você passou a fazer. Fato jurídico, pessoal. Por quê? É um acontecimento natural ou humano apto a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Agora, para a gente melhor situar essa situação, nós vamos colocar uma situação fática para vocês. Imagine uma empresa que se formou no ano passado, no ano de janeiro do ano passado, de 2019, objetivando a fazer festas de formatura durante esses 5 anos, tá? Então, foi criada entre algumas pessoas, umas pessoas que se uniram, fizeram uma sociedade e criaram uma empresa que chama Sigma Formatura. É aquela que realiza os seus sonhos. Então, no ano passado, em janeiro do ano passado, eles fizeram um contrato social, se uniram e estão promovendo formatura. Para
fazer a festa de formatura, é lógico que eles tiveram que contratar um belo local para fazer as festas, para fazer os eventos, seja durante o ano, para arrecadar dinheiro, seja no final, para a entrega dos diplomas, para a realização do coquetel, do baile da formatura. Tudo correndo muito bem, né? Houve os contratos foram fechados entre essa empresa de formatura, entre o proprietário do imóvel, e foi alugado um espaço muito especial para que os eventos acontecessem. Perfeito. Isso estava acontecendo desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2019. Tudo muito perfeito. Mas eis quem surge, pessoal, no mês de março do ano de 2020. Eis quem surge uma situação totalmente inesperada, que nem eu, nem você, nem o nosso presidente, governador, ninguém tinha previsão que essa pandemia surgiria. E daí eu pergunto para vocês: vários decretos, várias medidas provisórias foram baixadas e, dentre elas, ficou impedida a Sigma Formaturas de realizar os seus eventos. Se passou uma faixa zebrada diante daquele estabelecimento e desde março deste ano, essa empresa ela não pode promover as suas formaturas, não pode promover os seus eventos e aquele contrato que foi fechado, que eu deixei de mencionar para você, ele está correndo. Vocês sabem qual foi o valor do preço desse aluguel? Mais ou menos em torno de 15 a 20 mil reais. Então, desde março deste ano, em razão do contrato que proprietário e inquilino fizeram em janeiro do ano passado, esse contrato está rodando, tá? As festas não estão acontecendo. Daí vem a pergunta para aquela pessoa que locou a Sigma Formatura. E agora? O que vai ser da minha vida? Esse contrato de locação que eu firmei, eu terei que honrar esse meu compromisso? Porque brasileiro é ponta firme. Aquele que tem o seu compromisso, ele honra até o final. Mas e agora? O que é que vai acontecer? Mesmo eu não utilizando o espaço, mesmo eu não aproveitando esse espaço, eu tenho que honrar o meu compromisso? E a gente sabe, pessoal, que segundo os princípios clássicos, a liberdade das partes e da força obrigatória dos contratos, as relações contratuais, elas eram bem rígidas e não comportavam exceções expressivas. Ou seja, antes do Código Civil de 2012, a maioria das vezes, posso dizer assim, a regra era no sentido que se você contratou, você deve cumprir, tá? Porém, com o Código Civil de 2002, atualmente as relações contratuais devem ser regidas por outros princípios. Quais? Princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico entre os contratantes e da função social do contrato. Para que eu vou manter um contrato se ele não está me prestando? Para que eu devo manter um contrato se não está havendo equilíbrio entre as partes? Por que deve manter esse contrato se não está havendo boa-fé de uma delas, que quer se beneficiar daquela situação? Então, percebam, antes de 2002, as situações contratuais, as regras contratuais eram extremamente rígidas. Com o advento do Código Civil de 2002, essa situação ela foi remodelada. Por quê? O contrato ele deve existir por um motivo, e esse motivo ele deve estar presente para que ele possa se perpetuar ao longo do tempo, tá? Então, em decorrência de situações de excepcionalidade que sempre ocorreram na história da humanidade, peste negra, peste bubônica, é que o direito passou a seguir a ideia de que os contratos de execução continuada, ou seja, aquelas que perpetuam a obrigação ao longo do tempo, devem ser cumpridas conforme as circunstâncias fáticas do momento da contratação. Ou seja, se esse contrato ele se perpetua durante o tempo, quando eu tiver que pagar a obrigação, os contratantes devem observar a situação do momento.
Percebam, no caso da Sigma e do proprietário do imóvel, quando se fechou o aluguel, não se sabia o que aconteceria, que viria essa pandemia do coronavírus. Era uma situação previsível? Não era. É uma situação excepcional? Sim, muito excepcional. É um contrato de prestações continuadas? Sim, eles fecharam esse contrato por 5 anos. Então, ele vai se perpetuar. Então, essa é uma situação excepcional que o Código Civil vai proteger. E nós vamos ver em quais são os modelos jurídicos que podem se ocorrer, não só a Sigma formatura, como o seu vizinho, como você, como seus parentes, tá? É que no direito brasileiro atual, a ideia é que os contratos de execução continuada ou diferida devem ser cumpridos conforme as circunstâncias fáticas do momento da contratação. Então, isso daí, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, são abraçados pela teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Érica, mas onde que eu vejo isso? Você vai ver no Código Civil, ou melhor, você já viu. Eu tenho certeza que quando você trabalhou, salvo engano, com a professora Camila, vocês trabalharam essas duas teorias, teoria da imprevisão e teoria da onerosidade excessiva. São aplicadas em situações excepcionais, como a que a gente está vivendo agora. Então, preste atenção na redação do artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação, tá? Estamos aqui, então, diante de uma situação excepcional, em que o juiz pode tentar rever o que foi pactuado dentro desse contrato de prestações continuadas. Olha só, estamos falando da teoria da imprevisão. Pela teoria da imprevisão, o Código Civil admite a revisão contratual a pedido da parte que foi prejudicada. Na situação que eu trouxe para vocês aqui, houve uma situação de imprevisão, coronavírus. Quem é a parte prejudicada? É o proprietário do imóvel? Não. É a Sigma Formaturas? Sim. Então, a Sigma pode pedir a revisão contratual perante o judiciário, tá? Agora percebam, estamos diante de uma exceção, tá? A regra é que se cumpra o que foi estabelecido. Entretanto, diante de uma situação de excepcionalidade, desde que eu cumpra certos requisitos, eu poderei pedir essa revisão contratual, baseado no quê? Na teoria da imprevisão. E quais são os requisitos que eu devo observar? São os que estão aí na sua tela. Primeira coisa, que esse contrato ele trate de uma execução diferida ou continuada, tá? Ou seja, ela vai se perpetuar ao longo do tempo. Pensem aí na sua cabeça quais são outros contratos que você tem na sua vida que são de prestação continuada. Pensão alimentícia conta de energia elétrica, conta de luz, a sua internet. Você está vendo? Você paga mês a mês. São obrigações de execução diferida. Todo mês ela vai ser cobrada. Ela é continuada. Segundo requisito, que quanto da execução, hoje que você teria que pagar, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação. Quando a Sigma locou esse imóvel, havia coronavírus? Não havia. Naquele tempo estava tudo bem. Quando você contratou o seu ônibus, a sua internet, havia coronavírus? Não havia. Mas hoje, quando você tem que honrar o seu compromisso, há. Que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato. Naquela época, você nunca imaginava que essa situação ia aparecer agora. Por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrios entre as prestações, tá? No seu ônibus, ele não está rodando.
mas você está tendo que pagar. Na Sigma Formaturas, ele alugou o imóvel, mas ele não está podendo utilizar. O imóvel está lá parado, o ônibus está lá parado. Vocês estão percebendo? Teoria da imprevisão na veia. Você pode utilizar esse argumento para quê? Para rever o contrato. Eu pago 15 mil de aluguel, mas dentro desse mês eu não vou conseguir pagar. Eu quero dar continuidade ao contrato, porque quando a pandemia for embora, eu quero trazer o Gustavo Lima, eu quero trazer a Maria Mendonça para as próximas formaturas. Então, eu quero dar continuidade ao meu contrato. Eu vou precisar do meu ônibus para voltar para a Unifeob daqui a um mês, no segundo semestre, né? A gente nunca sabe de nada. Então, prestem atenção. Nessas situações, eu vou utilizar a teoria da imprevisão quando eu preciso ainda do contrato. Eu vou pedir uma revisão para que essa cláusula de pagamento seja diminuída no momento dessa pandemia, tá? Ou até 3 meses depois dessa, você vai pedir que o juiz reveja. Agora, pessoal, nós vamos falar agora da segunda possibilidade que vem dentro de situações excepcionais que podem alterar a força do contrato. Falamos da teoria da imprevisão e agora vamos falar da teoria da onerosidade excessiva. Ela está prevista no artigo 478 do Código Civil. Veja bem, nos contratos de execução continuada, olha ele de novo, ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Percebam, não é revisão, como na primeira figura que nós vimos agora. Estamos aqui diante de um pedido de resolução do contrato de trabalho. Encerra-se o contrato, fecha a conta, passa-se a régua, tá? E os efeitos dessa sentença, que decretar esses efeitos, retroagirão à data da situação. Olha só, então você tem duas figuras ao seu favor para rever os contratos que você tem em mãos aqui e que são de prestações continuadas. Agora, nesse caso, nós estamos percebendo que a onerosidade do negócio ela é tamanha que ela impede a continuidade dessa contratação. Então, nós podemos dizer que a teoria da onerosidade excessiva, ela traz consigo 4 regras das que nós vimos até agora, da teoria da imprevisão. Essas 4 primeiras, que se trata de contrato de execução continuada, que quando da execução tenha havido alterações das circunstâncias fáticas ao tempo da contratação, que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato. Por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações, mas ele traz consigo mais outros 2 requisitos para que ele seja pleiteado. Aqui, eu tenho que verificar também que essa situação decorrente dessa situação inesperada gere uma grande vantagem para um dos contratantes. Ou seja, perceba na situação do contrato que a equipe de formatura contratou, não é? Não houve uma grande vantagem para um dos contratantes? A quem? Né? Para o proprietário. O imóvel sequer está sendo utilizado e, nesse caso aqui, nós estamos diante de um pagamento. Ele vai ter que pagar se ele não se socorrer. O ônibus que você corre, não é? De repente você comprou o carro e não vai precisar mais dele. Eu quero acabar com esse contrato. Né? Mas se eu não quero dar continuidade a esse contrato, mas pelo contrato que o proprietário da van tem em mãos, você vai ter que continuar pagando. Ele vai receber. Ele só está recebendo louros, ele está somente recebendo lucros. Então, está havendo, em contrapartida, uma situação de onerosidade excessiva para a outra parte. Ela não vai conseguir dar conta do recado. Ela quer terminar com esse contrato, porque está muito pesado para ela. E assim vai continuar, porque ela quer trancar essa faculdade, por exemplo, e não precisa desse ônibus. Então, vamos dizer assim, olha,
no caso dessa teoria da onerosidade excessiva, você vai requerer quando você quiser acabar com o contrato, tá certo? No caso da teoria da imprevisão, você vai poder rever o contrato. Então, voltando na teoria da onerosidade excessiva, diante daquele argumento que você vem na sua petição dizendo que quer encerrar o contrato, é lógico que a parte contrária ela vai ser citada para saber da sua pretensão. E o que vai acontecer aqui? Pelo princípio da conservação do negócio jurídico, estabelece o artigo 479 do Código Civil que a resolução desse contrato, a extinção desse contrato, poderá ser evitada caso o réu oferecer a modificação equitativa das condições do contrato. Então, você propôs ação para extinguir essa relação jurídica, para resolver essa situação jurídica, para colocar fim a ela. O réu, depois, quando citado, o proprietário do imóvel, o proprietário do ônibus, da van, vem e fala: pera lá, em razão do princípio da conservação do negócio jurídico, eu ofereço para você um abatimento do preço. Vamos conservar esse negócio jurídico. Você quer essa resolução, mas durante 6 meses você não vai me pagar nada de aluguel. Você não vai me pagar nada pela van. Ou você vai me pagar apenas a parcela que eu teria que pagar para o meu motorista, para que ele não morra de fome. Tá? É o que aconteceu na minha casa. Diante dessa situação, eu falei, eu quero terminar, eu não quero mais a van que leve os meus filhos na escola. Veio o pessoal da van, Érica, pera lá, a gente tem que resolver a situação. Que tal se durante esses próximos 4 meses você não me pagar nada, tá? E daí, quando a gente começar a trabalhar, a gente verifica um valor melhor, pode ser para você? O que ele utilizou? Ele utilizou o princípio da conservação do negócio jurídico. Tá perfeito, pessoal. Vocês estão percebendo que é um momento da negociação diante de um contrato rígido, o Código Civil, percebendo essas situações de excepcionalidade, ele dá a possibilidade das partes conversarem, mas ela dá uma força muito grande para aquele que está numa situação de penúria, tá? Então, como se vê, a teoria da onerosidade excessiva no direito brasileiro admite a resolução do contrato a pedido da parte prejudicada ou a sua revisão, se a parte beneficiada se oferecer para restabelecer o equilíbrio contratual. Olha só que legal, pessoal. Então, vamos chegando à conclusão da nossa aula. Havendo alteração imprevisível das circunstâncias no momento da contratação, durante o curso do contrato de execução continuada ou diferida, que cause desequilíbrio entre as prestações, pode a parte prejudicada pleitear a revisão do contrato por aplicação da teoria da imprevisão. Foi a primeira sistemática que a gente viu, a primeira teoria que a gente viu, certo? Quando o desequilíbrio for tal que torne o contrato excessivamente oneroso para uma das partes e a outra já está na lona, e por conseguinte, uma vantagem excessivamente vantajosa para a outra, pode a parte prejudicada pleitear a resolução do contrato por aplicação da teoria da onerosidade excessiva, com que o contrato se extinguirá sem cumprimento. Teoria da imprevisão. Eu peço, então, a revisão do contrato. Teoria da onerosidade excessiva. Eu peço a resolução do contrato. Mas lembrando que dentro dessa situação de resolução, pelo princípio da continuidade das relações contratuais, a parte que está se beneficiando, ela poderá também oferecer a revisão do contrato. Mas daí, Érica, a parte que não está conseguindo honrar o compromisso, ela pode aceitar ou não? Sim, ela pode aceitar ou não, porque o que ela quer extinguir, resolver essa situação. Ela pode aceitar ou não, tá legal? Então, pessoal, percebam que essa situação que eu trouxe, essa situação fática que eu trouxe, uma situação hipotética, ela pode socorrer você, pode socorrer qualquer pessoa que esteja ao seu lado.
Mas cuidado, brasileiro, ele não costuma muito, nós não conseguimos trabalhar só com a emoção, só com a razão. A gente trabalha muitas vezes com a emoção, tá certo? Dói no nosso bolso? Dói, mas dói no bolso daquele que também não vai receber. Você tem a proteção jurídica que você pode utilizar, mas perceba que alguém vai ficar sem receber. Então, perceba que a teoria da imprevisão é aquela que admite a revisão contratual, de repente pode ser a solução diante do caos que a gente vai experimentar daqui para frente, que todos estão prevendo em razão dessa mexida que haverá na nossa economia. Então, seja prudente. Você estando diante de um contrato de prestação continuada que está te causando uma grande lesão, né? Você pode pedir essa revisão contratual. Mas agora, entrando um pouquinho na questão processual, como que eu faço para pedir isso? Você deve estar se perguntando, tudo bem, eu sei que eu posso fazer, mas como é que eu faço? Olha, se vamos dizer o português, claro, se a água bateu na sua bunda agora, o que, que você tem que fazer? Você que tem que procurar o judiciário. Não espere você entrar em mora, você incidir em mora, você ficar devendo, para depois você buscar ajuda e alegar isso em contestação. Não, não faça isso. Você verificando que as suas contas vão vencer e você não vai conseguir cumprir, já vai perante o judiciário e já estabelece a sua pretensão. Você vai ter que entrar com uma ação e vai ter que fazer uma petição inicial. Mas, Érica, qual que é o nome dessa ação? Como eu digo para vocês, pouco importa. Você vai pedir a revisão contratual, você vai pedir a resolução do negócio, dependendo da circunstância. Perfeito. Érica, mas eu posso utilizar isso também em sede de reconvenção? Eu não procurei o judiciário e a parte contrária entrou com a ação para rever os seus direitos, tá? Para exigir a cobrança. Será que no meu momento de eu apresentar a minha defesa, eu posso entrar com a reconvenção? O que, que você acha? Lembra o que, que a gente reviu sobre contestação? Será que há conexão entre as situações? Será que você, além da sua contestação, você também pode requerer em reconvenção a revisão contratual ou a resolução do contrato? É uma ação autônoma? É. Você se encaixa perfeitamente naqueles requisitos que eu acabei de colocar para vocês? Sim. Então, meu querido, você pode. Mas, particularmente como professora e como sua tutora ainda aqui na faculdade, eu falo: se você, seu cliente, seu vizinho está nessa situação, se adiante, mostre a sua boa-fé. Não pegue o outro de surpresa. Vá e proponha essa ação, tá? Posso entrar no juizado? Pode. Se você não tem dinheiro para pagar as custas, seu cliente abonado, ele tem condições de pagar, mas no momento ele não pode, eu posso entrar no juizado? Perfeitamente, tá certo? Então, será que ao encerrar essa aula e ter esse conteúdo na cabeça, você está se perguntando que talvez, em razão dessas cláusulas excepcionais que o Código Civil nos traz, pode ser que o Estado tenha se adiantado e esteja perdoando contas de energia elétrica durante esse período, que não esteja cortando água, luz, telefone também dentro desse período. Vocês estão vendo? São situações que o Estado já sabe que se você entrasse com ação, ele já ia tomar na cabeça. Então, antes que você o faça, o Estado já está se preparando. Ele sabe que estamos diante de uma situação de excepcionalidade. Então, em contrapartida, ele está fazendo algo para que você não peça a revisão do contrato e nem mesmo a resolução dele, tá certo? Então, diante de situações do seu cotidiano, você pode analisar uma a uma para verificar aquelas que você pode estar pagando no momento, aquelas que você não escapa e aquelas que você pode alegar a teoria da imprevisão ou a teoria da onerosidade excessiva. Com certeza, o juiz da causa ele vai analisar essa situação com muita cautela, por ser uma exceção, mas ele não vai deixar de estender a mão diante dessa situação de excepcionalidade,
se você, colega advogado, advogada, souber descrever muito bem e atender todos os requisitos da exceção. Tá ótimo, pessoal? Então, espero ter contribuído com vocês. Hoje eu estou contribuindo, gravando essa aula aqui no meu escritório, para que vocês permaneçam em casa e permaneçam com saúde. E estou contribuindo também para que você ganhe conhecimento e possa utilizar na sua vida cotidiana essas situações para socorrer você, sua família, seus amigos, tá? Espero que essa aula tenha sido bem proveitosa e que você continue acumulando conhecimentos, tá joia, pessoal? Então, as demais informações para a continuidade da aula, eu vou passar agora para vocês ao vivo. Um abraço e eu vou tirando aqui o nosso slide e volto com vocês daqui a pouco. Tá joia? Obrigada, pessoal. Então, vamos interromper. É isso aí.